Ok, queridos, vamos abrir a Bíblia. Eu vou ler na Bíblia NVI aqui com os irmãos. Nós paramos semana retrasada, quando nós pegamos Romanos 5, 6, 7 e 8. E 8 nós falamos só a metade. Nós vamos continuar, nós paramos aí no versículo de número 18. Romanos 8, 18. E eu queria que... Nós vamos falar algumas coisas aqui, meio complexas, mas que é extremamente necessário. Nós vamos seguir o texto, né? Nós estamos meditando na carta de Paulo aos Romanos. E antes de nós meditarmos aqui, deixa eu falar algo para você. Eu quero dar uma introdução a tudo que nós vamos falar aqui. Na eternidade, viaja um pouco comigo. Nós vamos fazer duas viagens aqui na eternidade. Uma para trás e uma para frente. Lá na eternidade, lá atrás, não existia nada. Não existia tempo, nem matéria, nem espaço. Não existia nada. Só existia Deus. E Deus, Ele é autossuficiente, né? Esse é um atributo de Deus chamado aceidade. Aceidade quer dizer que Deus tem vida em si mesmo. Deus nunca foi criado, Deus nunca começou a existir. Aquela pergunta de onde vem Deus, quantos anos tem Deus, quem é a mãe de Deus, isso não existe. Porque Deus é eterno. E Ele é autoexistente, Ele não veio, Ele é. Então só existia Pai, Filho e Espírito Santo. Por isso, e o que é isso? Isso é uma família. Então como é que os antigos chamavam a Trindade? A família, a Sagrada Família. Então existia a Sagrada Família. E Deus era totalmente pleno, satisfeito, feliz. Deus não tinha falta de nada. Mas aí Deus, o Pai, tem uma ideia de criar muitos filhos, que a Trindade não fosse apenas o Pai, o Filho e o Espírito Santo, mas também fosse formada por milhões de filhos iguais a Jesus. De filhos iguais a Jesus. E aí, Deus então decide criar o homem. Deus decide criar o homem à imagem dele. Então, quando você vê lá em Gênesis 1, 26, que fala assim: e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ali você está vendo Deus falar que vai criar o homem. Só que não é só isso. Existe algo muito mais profundo atrás desse versículo. Quando Deus disse, olha, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, Deus não estava falando apenas de Adão. Deus estava falando daquele projeto que Ele tem lá na eternidade, que é o quê? Filhos. Filhos. Então, quando a Bíblia diz, façamos o homem à imagem de Deus, quem é o homem que nós vamos descobrir depois no Novo Testamento? Quem é o homem que é a imagem de Deus? É Jesus. Então, ali estava falando o quê? De Jesus. Jesus é o homem perfeito, é o homem à imagem de Deus, o homem que representa tudo que Deus é. Ninguém pode conhecer o Pai se não conhecer o Filho. Então Jesus é a imagem de Deus invisível. É isso que a Bíblia diz, Jesus é o homem perfeito. Quando Deus decidiu isso, Ele vai criar aí eu vou usar uma expressão aqui, eu vou usar outra expressão. Estou usando algumas expressões teológicas para tentar ser mais claro possível. Então, eu vou usar uma expressão que é chamada de antropopatismo. Existe uma expressão parecida que é antropomorfismo. O que é antropomorfismo? É eu dar a Deus forma humana.
Quando a Bíblia fala assim, Davi é um homem segundo o coração de Deus. Olha, Deus é espírito, Deus não tem coração. Mas a Bíblia usa essa figura de linguagem para que nós entendamos o que está. Não existe forma de expressar isso para nós, seres humanos. Então a Bíblia fala, os olhos do Senhor passam por toda a terra, eis que a mão do Senhor não está encolhida, nem o seu braço encolhido aqui, que não possa abençoar. Então a Bíblia usa muitas vezes expressões humanas, para falar do corpo humano, para falar de Deus. Então quando usa expressões do corpo humano, essa expressão é chamada de antropomorfismo, né? É você dar forma humana à divindade. Mas quando você fala de emoções e sentimentos, você usa uma outra figura de linguagem, que é chamada de antropopatismo. É você dar a Deus sentimento, e Deus se alegrou, e Deus entristeceu. Lá em Gênesis, e Deus se arrependeu. Deus não se arrepende, mas nós estamos usando um sentimento humano para falar algo de Deus. Então, eu vou usar aqui, para nós entendermos melhor, essa figura de linguagem chamada antropopatismo. É você dar sentimento a Deus. Então, quando Deus decidiu criar o homem, a alegria de Deus deixou de ser, isso é uma linguagem figurada, viu, irmãos? Deixou de ser plena. Porque Deus, na sua soberana vontade, na sua soberana, por decisão própria, por escolha própria, por coisa que só Ele sabe, Ele decidiu nos criar e nos amar. Mas nos criar e nos amar custou muito para Ele, porque nós demos muito problema para Ele. Então, de certa forma, usando essa figura de linguagem, de atribuir a Deus sentimentos humanos, Deus deixou de ter aquela alegria plena por nossa conta. Mas porque Ele tinha algo maior em vista. Porque o que Ele pensou? Quando esses meus filhos forem transformados à imagem de Jesus, quando eles forem iguais a Jesus, e eles chegarem nessa perfeição, que é lá na eternidade, e eu me reuni com todos eles, eu me reuni com os meus filhos que são formados à imagem de Jesus Cristo, e aí eu serei mais do que pleno. Quer dizer, toda a plenitude de alegria vai acontecer de novo. Eu queria que projetasse para nós aí o versículo 24 de Judas. Judas só tem um capítulo, né? O versículo 24. Eu vou explicar melhor com vocês com esse versículo. Aquele que é poderoso para protegê-lo de tropeçar e apresentá-lo sem mácula, sem pecado, sem mancha, e com grande alegria diante da sua glória. Então Judas está falando desse dia, quando Jesus vier, quando Jesus voltar, que, quer dizer, joga para mim 1 João capítulo 3. 1 João capítulo 3. O que diz a palavra de Deus aí? Olha só. Primeira epístola de João. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu a ponto de sermos chamados filhos de Deus. O que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece porque não o conheceu. Próximo. Amados, agora somos filhos de Deus. Presta atenção. A coisa que vocês mais... Quem está comigo aí... Todos esses anos... A coisa que mais você me ouviu pregar é isso. Quem nós somos? Nós somos filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus. Ok?
Então, olha só, irmão, a Esther é nossa, ela é autista, tá tudo certo, tá bom? Ela é uma criança que nós amamos muito e nós recebemos ela com muito carinho e amor, e ela é amada aqui. E ela é autista, então aprenda a amá-la como ela é e não deixe que roube a sua atenção, nem que você fique desconfortável. Eu não me sinto nem um pouco desconfortável com a presença dela aqui. Amém? Então, olha só. Amados, agora somos filhos de Deus. Então eu falei para vocês, a coisa que eu mais ensino para vocês aqui é a nossa identidade. Quem nós somos? Nós somos filhos de Deus. E ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Ainda não se manifestou para nós, no nosso tempo, quem nós vamos ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, quando Jesus vier, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Quando Jesus vier, nós vamos ser iguais a Jesus. Então preste atenção. Eu ainda estou na introdução da palavra, né? Só com essa introdução aqui, eu acho que já deu para você entender o suficiente para nós descobrirmos qual que é o plano eterno de Deus para nós. Por que Jesus morreu na cruz? Porque a coisa mais comum que nós ouvimos é que Jesus morreu na cruz para nos dar a salvação. Diante do que eu já falei para vocês, que nós estamos vendo aqui, Jesus morreu na cruz para quê, irmãos? Qual foi o propósito que Jesus morreu na cruz? Foi para que nós fôssemos a imagem e semelhança dele. Para que Deus tenha filhos iguais a Cristo. Para que fôssemos iguais a Jesus. Então você vê que João está dizendo que quando Jesus vier, aqueles que receberam, que cumpriram o seu propósito, vão ser iguais a ele. Então presta atenção. Nós sempre pensamos que Jesus morreu na cruz para nos levar para o céu. E aí nós colocamos a salvação como o alvo principal de Deus. A salvação é o alvo principal, nós morremos na cruz para irmos para o céu. Irmãos, isso não é verdade. Não foi para isso que Deus nos fez, nos criou. Jesus morreu na cruz e perdoou os nossos pecados. Porque a salvação não é o fim. A salvação é o meio para o qual Deus vai cumprir o propósito dele. Então Deus nos salvou para que eu e você cumpríssemos o propósito dele. Qual é o propósito de Deus? De fazer com que eu e você seja igual a Jesus. Então o que está na cabeça de Deus às vezes, eu quero ir para o céu. Irmão, Deus não está pensando nisso. Isso é consequência, isso não é o alvo. Então qual que é o alvo da minha vida? É ser igual a Jesus. Os homens que fizeram o curso do Homem ao Máximo, ele fala isso o tempo inteiro lá no curso. É ser igual a Jesus. Ser igual a Jesus. Esse é o alvo da nossa vida, sermos iguais a Jesus, porque é o que Deus quer de nós. Então a salvação é o meio pelo qual eu posso me tornar igual a Jesus. Então agora que eu fui salvo, agora que eu sou filho de Deus, eu agora posso desenvolver a minha salvação e buscar a cada dia mais a minha santificação, para que eu cumpra o propósito da minha vida, o propósito da minha existência. E qual é o sentido da minha vida, a razão da minha existência? O que Deus quer de mim? Por que Ele me salvou? Qual o que estava no coração dele? É fazer de mim, de você, cada um de nós, homem e mulher, uma pessoa igual a Jesus. Isso é o que está na cabeça de Deus. Então Jesus morreu na cruz para quê? Para fazer de mim e você uma pessoa igual a Jesus. O alvo de Deus sempre, lá da eternidade, é fazer de mim e você uma pessoa igual a Jesus. É isso que Deus quer, fazer de mim e você uma pessoa igual a Jesus. É isso que Deus quer. Então, e eu quero que você grave isso no seu coração. Entenda
que é o que está na cabeça de Deus. Vou usar outra expressão, né? A obsessão de Deus. Aquilo que deveria ser a nossa obsessão é de sermos uma pessoa igual a Jesus. Isso é o que está na mente de Deus. Então, eu fui salvo para ser igual a Jesus. Eu fui salvo, e aí você vai ver N versículos. Por exemplo, projeto para nós, Efésios capítulo 1, versículo 1 em diante. Pode ser do versículo 3. Efésios 1, 3. Olha só o que diz a palavra de Deus. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, porque, presta atenção, Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo, e isso aqui que é importante, porque há uma briga teológica sobre eleição, predestinação, e por que as pessoas disputam, tem tantos debates teológicos entre os teólogos falando sobre predestinação, porque qual que é o erro de todos eles? É porque eles colocam que nós somos predestinados para ser salvo. Tanto os dois grupos, os que é chamado de arminianos e calvinistas, eles erram, os dois grupos, são os principais grupos, erram em quê? Em falar que nós fomos predestinados para ser salvos. Ah, então Deus nos predestinou para ser salvo. Irmão, e é simples. Eu não sei como é que eles não entendem isso, porque está aqui na Bíblia. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo. Então Deus nos predestinou, nos escolheu nele. Mas para quê? Para sermos salvos? Não, para sermos santos sem culpa diante dele em amor. Para sermos santos e sem culpa diante dele em amor. Continua, vamos ler. Nos predestinou. Ele nos deu um destino para sermos adotados como filhos. Filhos de Deus por meio de Jesus Cristo. Então Jesus Cristo morreu para que eu e você fôssemos filhos, e sendo filhos, nós pudéssemos agora buscar a santificação para sermos igual a Jesus, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Continua, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu graciosamente por meio do amado, através de Cristo. Nele, ou seja, em Cristo, temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão das transgressões, de acordo com as riquezas da sua graça, o qual derramou sobre nós em toda a sabedoria e todo entendimento. Então presta atenção, quando Jesus morreu, ele pagou o preço pelo pecado. Toda a humanidade pode ser salva. Toda a humanidade pode ser salva, porque o preço já foi pago. Então, ninguém vai para o inferno por falta de salvação, porque o preço da salvação já foi dado. As pessoas estão no inferno e vão permanecer lá por rebelião, por rejeitar a salvação que Cristo deu a elas, porque são rebeldes. Ok? Mas o nosso alvo aqui, é o que o Paulo vai dizer aqui, é de fazer com que eu e você seja igual a Jesus. Então vamos lá. Nós ficamos esse tempo inteiro na introdução, né? Vamos correr aqui agora para versículo 18 de Romanos 8. Agora nós vamos começar a leitura. Eu gastei muito tempo na introdução, porque isso precisa ficar claro para nós. E eu quero ver se a leitura aqui fica mais clara ainda, né? Considero, pois, que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Está passando luta, tribulação, está difícil. Paulo fala, cara, olha para o que está aguardado para nós, o que está sendo preparado. Paulo vai falar em 1 Coríntios 2, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou o coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, o que Deus tem preparado para nós é muito maior do que todas as lutas e tribulações que nós passamos aqui. Aí ele fala,
A criação aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois a criação foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança que a própria criação será libertada da escravidão que conduz à decadência, para receber a mesma gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Ou seja, Paulo está dizendo que a natureza está sofrendo. Tsunami, nevasca, calor, seca, enchentes. Ele fala que a natureza deseja aquele dia que os filhos de Deus vão ser revelados. Ele diz, versículo 22, pois sabemos que toda a criação geme em conjunto como se sofresse dores de parto até agora. Quer dizer, não é uma dor, ela geme não é porque está sofrendo, é porque ela sabe que tem uma esperança. Aqui é comparada à dor da mulher que está dando à luz a um filho. Ela está com dor ali, está sofrendo, mas aquela dor é uma dor, ela sabe o que vai acontecer depois daquela dor, é uma dor de esperança, de alegria, que ela sabe que vai receber o filho que está nascendo, sendo gerado. Ele está falando, a natureza tem essa mesma expectativa, Paulo está dizendo para nós, porque sabe que um dia a terra vai ser restaurada, porque quando Adão pecou, a terra entrou debaixo de maldição, né? Versículo 23, agora não somente isso, mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Ou seja, a natureza geme, o crente fiel, o crente verdadeiro, ele anseia por aquele dia em que nunca mais haverá choro, lutas, ranger de dente, em que nós vamos ter um corpo glorificado, em que o pecado jamais terá domínio sobre o nosso corpo. O pecado jamais vai nos subjugar, quando nós vamos chegar à perfeição plena, igual a Jesus, quando nós... essa tem que ser a nossa expectativa, né? De sermos igual a Jesus. E é incrível as pessoas colocar expectativa e ir para o céu. Gente, isso é muito medíocre. Não é isso que Deus quer de nós. A razão da nossa existência não é ir para o céu, é sermos iguais a Jesus. Guarde isso, talvez essa seja a palavra mais importante que eu já preguei aqui na vida. Eu estou reforçando, estou falando isso todo domingo. Nós precisamos, isso tem que entrar na nossa mente. A coisa mais importante da minha vida é ser igual a Jesus. A coisa que eu mais quero é ser igual a Jesus. O que eu mais anseio é ser igual a Jesus. Ele fala que o nosso espírito dentro de nós fala isso. O nosso espírito quer Jesus, né? Quer cumprir o chamado de Deus. Versículo 24. Nessa esperança fomos salvos. Contudo, esperança que se vê não é esperança, pois quem espera aquilo que está vendo? Entretanto, se esperamos que não vemos, com paciência aguardamos. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. O Espírito de Deus, agora não é mais, aqui era o Espírito humano, agora é o Espírito de Deus, né? O Espírito ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como devemos orar. Mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Paulo está dizendo que nós não sabemos orar. Muitas vezes você está orando para Deus, está falando assim para Deus: Deus, me dá uma cobra, me dá uma cobra. Mas o Espírito Santo, Pai, o que Ele quer é um peixe. O Espírito Santo. E por isso que Deus não responde muitas das nossas orações. E graças a Deus que Deus não responde todas as nossas orações. Porque tem orações... né? Tem orações que você faz. Alguém já passou por isso? Você orou muito, pediu muito para Deus uma coisa e Deus não deu. Depois passou um tempo e você falou: graças a Deus. Graças a Deus que Deus não me deu aquilo, né? Então ele diz mais, versículo 26, da mesma forma o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, pois não sabemos como devemos orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda o coração é o Espírito, né? Conhece a mente do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Ou seja, quando eu oro no Espírito, o Espírito Santo está pedindo para mim aquilo que é a vontade de Deus. Por isso que eu preciso conhecer a vontade de Deus, eu preciso da mente de Cristo, eu preciso saber o que Deus quer, para que eu ore segundo aquilo que Deus quer, e não segundo aquilo que eu quero. Porque Paulo está dizendo, nós vamos sempre, quando nós vamos pedir coisa para Deus,
que geralmente são coisas egoístas, mesquinhas, pequenas, e que é apenas para o nosso deleite e interesse, como diz Tiago, né? Mas o Espírito nos leva a orar de acordo com a vontade de Deus. Versículo 28. Mas sabemos que todas as coisas, esse versículo é tão mal interpretado, sabemos, temos certeza, eu tenho convicção, eu sei, que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. As pessoas falam muito dessa primeira parte, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas o versículo continua. Dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. E qual que é o nosso propósito, irmãos? Sermos a imagem de Cristo. Todas as coisas vão concorrer para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que estão no propósito de Deus. Qual que é o propósito? Sermos a imagem de Cristo Jesus. Se a sua ambição, se o seu desejo, se a sua oração, se o seu desespero é ser igual a Jesus, todas as coisas vão concorrer para isso. Todas as coisas. Porque tem gente que acha assim, tudo que eu fizer, do jeito que eu fizer, Deus vai me abençoar. Não, não é assim, querido. Todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que estão debaixo do propósito, estão caminhando no propósito de Deus. Qual que é o propósito de Deus? Fazer de mim, de você, um homem ou uma mulher segundo a imagem de Cristo Jesus. Versículo de número 29. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou. Olha só, irmãos, esse versículo para mim é o versículo mais claro da Bíblia. Irmão, para mim esse versículo é de identidade, junto com aquele de 1 Pedro 2,9 que eu falei esses dias para vocês. Olha só, olha o que diz esse texto. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho. Nós somos predestinados para sermos o quê, irmãos? Vamos falar de novo, mais forte. E eu quero que você fale isso assim, no seu coração mesmo. Eu quero que você fale para você, para a sua alma, para a sua mente, para você entender o que Paulo está dizendo. Deus nos predestinou para sermos conforme a imagem de seu Filho. Nós fomos salvos para sermos conforme a imagem de seu Filho, de Jesus. Nós fomos salvos, nós fomos libertos. Esse é o nosso propósito de vida. Essa é a nossa razão de existência. Ser igual a Jesus. Ser conforme a imagem de Jesus. Então Deus nos predestinou, foi para levar para o céu. Deus nos predestinou para sermos conforme a imagem de seu Filho. A fim, presta atenção nisso, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Jesus seja o filho mais velho. Então, na eternidade, vai existir a Trindade, como sempre existiu: Pai, Filho e Espírito Santo. Mas no Filho, em Cristo, o Cristo, preste atenção, isso aqui transformou a Trindade. O Filho não é mais o mesmo. Porque agora no Filho, quem está no Filho? Todos aqueles que foram lavados pelo seu sangue e que cumpriram o seu chamado. Então vai ser Pai, Filho, Espírito Santo e a igreja do Senhor. E que igreja é essa? Que igreja é essa? Não é igreja batista, presbiteriana, metodista, católica, sal da terra. Que igreja é essa? É chamada a igreja mística, a igreja invisível, a verdadeira igreja. A igreja cujos nomes estão escritos não no livro de membros da igreja, mas no livro da vida. São católicos, evangélicos, de todas as denominações, que são sinceros, que cumprem o chamado de Deus. Então não há denominação. É aquelas pessoas que estão nas denominações que verdadeiramente cumpriram o seu chamado, o seu propósito. Você entende isso? São pessoas genuínas, que conheceram a Deus. Então guarde, vou repetir de novo esse versículo.
pois aqueles que de antemão conheceu também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho. Deus nos predestinou, nós fomos predestinados. Não tenha vergonha, enche o peito e fala, eu fui predestinado para ser igual a Jesus. Eu não fui predestinado para ser salvo. Eu sendo salvo, eu fui chamado para ser igual a Jesus. Porque a salvação é um meio pelo qual Ele me dá a condição de eu ser igual a Cristo. Porque a salvação é um meio. A salvação purifica os meus pecados, perdoa os meus pecados, né? Jesus me justifica, Jesus me chamou, Jesus me salvou, me redimiu. E agora que eu sou salvo, eu vou caminhar para a minha vocação, que é ser igual a Jesus. Que é ser igual a Jesus. Joga para nós aí esse mesmo versículo na Bíblia, na linguagem de hoje. Vamos ver, só por isso que é bom você ter várias versões para você entender melhor. Olha só. Porque aqueles que já tinham sido escolhidos por Deus, aquele que Deus escolheu, Ele também separou, a fim de se tornarem parecidos com seu Filho. Ou seja, aqueles que são salvos agora são separados para serem, esse é o propósito, parecido com seu Filho. Ele fez isso para que o Filho fosse o primeiro entre muitos irmãos. Então na eternidade você vai ter Pai, Filho, Espírito Santo e os lavados, a igreja, os remidos, aqueles que cumpriram o seu propósito. Então vou repetir mais uma vez, presta atenção. Para que nós somos salvos, irmãos? Mais forte, para que nós somos salvos? Está claro para você, irmãos? Existe alguma dúvida? Nós fomos salvos para sermos a imagem de Jesus, não foi para morar no céu, né? Ainda que nós vamos habitar, e mais do que no céu, nós vamos habitar na presença de Deus. Nós fomos salvos. Então quem nós somos? Nós somos filhos de Deus. Vou perguntar de novo, quem nós somos? E nós fomos salvos para... Grava isso no seu coração, irmãos, e muita coisa vai mudar na sua vida, eu tenho certeza. Encerrando aqui, o versículo ele diz mais. Pode voltar lá para a NVI. Pois aquele de antemão conheceu, predestinou para ser conforme a imagem do seu Filho. Versículo 30. Aos que predestinou, também chamou, também justificou. Aos que justificou, também glorificou. Eu não li esse versículo lá volta lá na Bíblia Viva, o versículo 30, né? Volta para nós na Bíblia Viva aí. Você fechou aí? O que diz o texto aí? Olha lá. Desde o princípio de tudo, Deus já conhecia os seus escolhidos e Ele também os predestinou para que se tornassem semelhantes à imagem do seu Filho, de tal modo que seja o primeiro entre muitos irmãos. Próximo versículo, 30. E aos que predestinou, Ele também chamou. Não somente chamou, como também justificou. Ele chamou, então houve primeiro, Ele predestinou, aí ouvimos a voz, Ele nos chamou. Quando nós recebemos a Cristo, Ele perdoou os nossos pecados, Ele justificou. E aos que justificou também o quê? Glorificou. Nós vamos participar da glória dEle. Nós vamos participar dessa glória. Amém? Versículo 31. Já indo para o final. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Ora, se para cumprir esse propósito, Deus deu o que Ele tinha de maior valor, que era o seu Filho, aquilo que é o maior bem, que era o seu Filho, Ele também não nos dará também todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra o escolhido de Deus? Quem que pode nos acusar? É Deus quem os justifica. Se Deus nos justificou, quem os condenará? Quem que vai lançar condenação contra nós? Foi Cristo Jesus que morreu e mais,
que ressuscitou, está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Então presta atenção nessa pergunta. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti enfrentamos a morte o dia inteiro. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas, né? Ou seja, em tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada, em todas essas coisas somos mais que vencedores. Porque isso não rouba de mim a certeza que eu tenho da glória eterna, de que um dia nós vamos ser glorificados. Um dia esse corpo nós vai ser transformado. Quando Jesus vier, esse corpo nós vai ser transformado. Nós vamos ter um corpo igual ao dele. E nós vamos ser perfeitos como ele. E nós, então, seremos absorvidos por ele na eternidade. Então, assim, aquilo que Deus sonhou lá, antes da criação do mundo, agora a Bíblia fala em Apocalipse, sobre a eternidade. Na eternidade, nós seremos como ele. Porque assim como ele é, o veremos, diz a palavra, e seremos semelhantes a ele. Seremos semelhantes a ele. Mas em todas as coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, pois estou convencido que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem demônios, nem presente, nem o futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem ninguém em toda a criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Nada. Então, irmãos, como diz o apóstolo Paulo, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E que você entenda isso, que Deus te salvou para você ser igual a Jesus. Faça disso a sua obsessão. Porque quando você entende isso, que Ele me tornou, que Ele quer que eu seja igual a Jesus, e que eu vou fazer as coisas que Jesus fez. Jesus amou os perdidos. Jesus cuidou de pessoas. Depois da ressurreição, Jesus indo para o céu, indo para a glória, Ele chamou Pedro. E eu quero que você imagine agora que você é Pedro. Você é Pedro. Jesus falou assim: Pedro, você me ama? E Pedro: sim, Senhor, eu gosto de você. Pedro: você me ama? Sim, Senhor, eu gosto de você. É isso que está a tradução literal ali. Porque na nossa tradução, se tu me amas, sim, Senhor, eu te amo. Não. Pedro, tu me amas? Sim, eu gosto de você. Pedro, tu me amas? Sim, eu gosto de você. E Jesus fala assim: então, apacenta as minhas ovelhas, cara. Cuida de gente. Não dá para você ser salvo e viver uma vida isolada, ser só um solitário. Você tem que cuidar. Você tem que cuidar de pessoas. Aí tem gente que fala assim: não, mas pessoa dá tanto trabalho. Eu prefiro cuidar de cachorro. Eu prefiro cuidar do meu gato. Só que tem um negócio: Jesus não mandou você cuidar de cachorro, bicho. Essa aí foi sem querer, né? Jesus não mandou você cuidar de cachorro, bicho. Não. Jesus mandou você cuidar de gente. Isso não quer dizer que você não pode ter cachorro, irmão. Claro que sim. Mas você não faz sentido você cuidar de cachorro e não cuidar de gente. Aí é um problema. Aí é um problema. Porque o cachorro não pode suprir o chamado, o seu chamamento. Cachorro, gato, periquito, papagaio, seja o que for. Você precisa cuidar de gente. Aí Jesus pela terceira vez fala para Pedro: Pedro, então você só você só gosta de mim, Pedro? Aí Pedro chora. Porque Pedro estava com a cabeça ainda que ele tinha acabado de trair Jesus, né? Aí Jesus falou: mas mesmo assim, Pedro, cuida das minhas ovelhas. Cuida das minhas ovelhas.
E um lugar legal para você cuidar de ovelhas, cuidar das pessoas que Deus mandou cuidar, é na sua casa, no seu pequeno grupo, é na casa de um irmão, é visitando, é conversando, é orando, é participando. Como a Fran falou aqui, olha, eu fiquei grávida e graças a Deus muitos irmãos vieram e participaram da gestação comigo, né? Que você possa entender isso, que nós somos salvos para sermos iguais a Jesus. Cuidar de gente, cuidar de gente, cuidar de gente. Amém?